Você pode encontrar também leituras interessantes em Jeremias 22:10 a respeito dessa primeira, tentando relacionar com essa primeira parábola, tá? Vou ler aqui para você. Não chore pelo rei morto, ou não chore, não faça lamentações, ou seja, não fique tão consternado com a situação dele, mas chore continuamente por aquele que foi embora, porque ele jamais retornará ou verá a sua terra novamente. Vocês encontram isso em Jeremias 22:10. E diz, porque assim diz o Senhor a respeito desse rei, filho de Josias, que veio como rei depois de Josias, seu pai. Ele jamais retornará, mas no lugar que o levarem cativo, ele irá morrer e nunca mais tornará a ver a terra de Israel, tornará a ver essa terra. Então observe que tanto em Jeremias, que é um profeta contemporâneo de Ezequiel, e Jeremias não foi para a Babilônia, isso é muito legal na palavra de Deus. Ezequiel está longe de Jerusalém. Já Jeremias, não, Jeremias ele estava ali naquela região, pessoas em lugares geográficos diferentes, mas trazendo a mesma palavra, algo típico do Espírito Santo, né? Ele não tem limites geográficos. Em Isaías 31, versos 3 e 4, Deus traz algo que é muito importante. Por quê, gente? Não vamos nos esquecer que esses reis foram levados para o Egito e para Babilônia. Vamos nos recordar que o Egito foi um reino que Israel tentou se aliar para ficar mais poderoso militarmente. Da mesma maneira, ele fazia acordos com reinos exteriores, né, com reinos maiores, para poder ter proteção. E Deus chama atenção, a proteção que Israel precisava era a proteção de Deus. Entenda a proteção de Deus. Era seguir nos caminhos de Deus. Israel tinha problemas éticos, morais, assim como nós. E muitas vezes nós podemos estar acreditando que o que vai resolver o nosso problema é a nossa capacidade de firmar alianças com outros. Você vai dizer, como assim? Eu tenho um problema, eu estou fazendo uma coisa errada, ao invés de eu ir até Deus, passar pelo momento da lamentação, chorar, me arrepender, deixar Deus tratar essa dificuldade, não. Eu vou pegar os recursos que eu tenho para tentar esconder aquela minha necessidade de arrependimento. Em Isaías 31, 3 e 4, Deus diz assim, mas os egípcios são homens e não Deus. Seus cavalos são carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, aquele que ajuda tropeçará, aquele que é ajudado cairá, ambos perecerão juntos. Assim me diz o Senhor. Assim como quando o leão grande, ruge ao lado da presa e contra ela se junta ao bando de pastores, e ele não se intimida com os gritos deles, nem se perturba com o seu clamor, assim o Senhor dos Exércitos descerá para combater nas alturas do monte Sião. Então observem que logo no iniciozinho de Isaías 31, 3 e 4, Deus está trazendo a realidade de que nossa primeira questão é resolver a nossa situação com Deus. A nossa relação, nosso relacionamento com Deus, aí está a chave para que nós não venhamos a cair a palavra seria essa, é uma palavra forte, mas em cair em desgraça. Quando a gente continua em Ezequiel 19, a gente vai ver no verso 10 dizendo assim, sua mãe era como uma vide em sua vinha. Só para a gente não finalizar, né, mas para dar uma linhazinha assim até o 9. Observem que Deus está trazendo o que aconteceu com esses príncipes, mas recordando, Deus não traz uma palavra simplesmente para te punir. Deus é tão bom, querido, que até quando ele está falando de uma lamentação, ele vai trazer para a gente algo precioso. Olha só no verso 10. Sua mãe era como uma vide em sua vinha, plantada junto à água. Era frutífera e cheia de ramos, graças às muitas águas. Vamos olhar de novo esse verso. Deus está falando, sua mãe era como uma vide em sua vinha, plantada junto à água. Era frutífera, olha, coisa boa, era frutífera, era cheia de ramos, coisa boa, graças às muitas águas. Que a gente jamais venha se esquecer disso. De que o motivo pelo qual, em termos de nação, Israel era uma nação vistosa é porque ela estava junto com Deus. Ela estava sendo alimentada pela fonte das águas, pelas muitas águas, que era o Senhor. Ele continua no verso 11. Seus ramos eram fortes, próprios para o cetro de um governante. Observe, querido, Israel nasceu para reinar. Deus trouxe para a humanidade, para todos nós, a questão do governo sobre a terra. Só que desde o Gênesis, nós temos a opção de ser alimentados por Deus ou de ser alimentados pela nossa própria mente. E é exatamente, eu estou rindo porque a criatura jamais será maior do que o Criador. Porque foi o próprio Criador que criou o sustento para a criatura.
quando nós somos desconectados da vida, a gente vai acabar morrendo. Então, que a gente consiga, sim, exercer o governo, mas exercer o governo de acordo com o que Deus quer. Nós não temos a capacidade de gerar a terra, de gerar a vida do nada. Nós somos criação de Deus. E Deus é tão bom que ele nos fez e disse, não, eu vou compartilhar o governo com você, vocês vão governar sobre a terra. Vemos no versículo 11, que tem assim, seus ramos eram fortes, próprios para o cetro de um governante. Ela cresceu, subiu muito, sobressaindo a folhagem espessa, chamava atenção por sua altura e por seus muitos ramos. Lembra? Deus plantou Israel no lugar onde as nações e os grandes reinos poderiam ver Israel. Deus plantou você na sua família, para que você possa, sim, ter essa folhagem vistosa e as pessoas possam olhar e falar assim, nossa, me chamou a atenção. Deus plantou, sim, você no seu trabalho, para que você fosse exemplo de quem é Jesus Cristo e do que Jesus faz pelos seus. Deus plantou você nos ambientes que você está, para que você realmente crescesse. O ponto é que nós não venhamos a esquecer de algo. Deus te plantou com um propósito. Que o seu olho fique no propósito de Deus e não nas ferramentas que ele colocou para se alcançar o propósito. Você vai dizer assim, como assim, Breno? A folhagem é ferramenta para atrair as pessoas, para que as pessoas vejam uma árvore bonita. Os frutos atraem os animais para que eles se alimentem. Os frutos de Deus na sua vida, querido, eles são bênção para você, mas ele alimenta a vida de outros. As pessoas, elas estão sedentas de algo bom. Quando a gente olha para a situação humana, para as relações dos seres humanos, a gente pode ficar triste. Mas quando a gente olha para o fruto, a gente vê como Deus é bom. Dentro disso aí, tem um detalhezinho só para ilustrar, né, a fala de Breno, perfeita, sobre ferramenta e propósito. Em um momento em que Jesus estava de saída e a Bíblia diz que ele teve fome, e ele avistou uma figueira. E chegando a esta figueira, não havia frutos, senão só folhas. E Jesus amaldiçoa essa figueira. E aí o que acontece? Jesus não amaldiçoou a figueira em vão. E a obra dele não era amaldiçoar. Aquilo ali são os fatos do que Breno está trazendo aqui, em cima da palavra de Ezequiel. Para que você tenha entendimento, por que a figueira foi amaldiçoada, é porque ela já estava amaldiçoada, e Jesus declarou isso. Porque ela tinha uma folhagem que, naquela estação do ano, não era a época dos frutos, mas a árvore tinha uma folhagem que indicava que ela teria fruto. Por isso Jesus disse, eu vou lá e vou tirar o fruto e vou comer. E dessa figueira, né, que é citada na Bíblia, isso é relato de estudiosos, essa espécie de figueira, ela não alimentava as pessoas só com o fruto, mas o próprio broto do fruto também alimentava. Mas a figueira, ela não tinha nada a não ser folhas. Ou seja, ela só tinha a aparência de que tinha fruto, mas não tinha. Então, é como, trazendo aquela figueira para nós, em cima do que o Breno está ministrando, é como a gente ter apenas a aparência e ficar só na aparência. A gente tem apenas a forma e não tem o conteúdo. A gente apenas busca ser o que dizem que é um perfil de cristão, de homem, mulher, de bem sério, mas não busca tratar a essência, e a essência se trata com Deus. Então, a gente acaba tomando a ferramenta, nesse caso que eu estou citando, a aparência, como fim, e, na verdade, ela é meio. E quando a gente faz isso, a gente se desconecta da razão, da causa, e se perde. E aí, as pessoas que caminham assim entram no ambiente da idolatria, que é adorar alguma coisa que não é o Criador. Aleluias. Eu gosto muito de Deus. Deus é fantástico, gente. É só para um comentário que vai ser bem rápido em relação a isso, para você pensar depois, você fica em casa pensando. Deus fala muito de Israel como videira, mas pensa em quantas vezes você vê figueira na Bíblia. E a primeira vez que você vê figueira, onde é que foram utilizadas as folhas de figueira? Pensa aí você. Em que momento, lá do comecinho da sua Bíblia, de que o homem utilizou folhas de figueira para se esconder de Deus? Pense no que isso pode significar, algum assunto para você pensar no que o pastor Mestre Guilherme trouxe para a gente.
de que a gente não deve viver de aparência e não apenas do externo, mas Deus está preocupado com o que está dentro de nós. Deus é aquele que consegue ver além da folha de figueira e ver que nós precisamos nos alimentar dele. Vamos lá. Ezequiel 19:11. Seus ramos eram fortes, próprios para o cetro de um governante. Até aí, falamos do chamar a atenção por seus muitos ramos e não se esqueçam do lugar onde você foi plantado. Israel foi plantado, se você abrir aí o mapa do mundo e você pegar o mapa histórico, você vai ver que à direita de Israel você tem grandes nações do Oriente, e à esquerda de Israel, você vai ter grandes nações do Ocidente. Você vai ver reinos da Babilônia na direita, okay? Reino da Assíria à direita, e você vai ver o reino do Egito à esquerda. Fazendo um estudo um pouquinho mais sobre a geografia, você vai perceber que esses povos, é possível que eles precisassem passar por Israel para poder confrontar um reino com outro. Então Deus vai nos colocar no ambiente em que sejamos expostos. Para quê? Lembra de Jesus dizendo? Não se acende uma candeia para se colocar debaixo da cama, mas se coloca no alto para que se veja a sua luz, que resplandeça a sua luz. Então se lembre que nós somos a candeia do mundo, assim como Israel era e é candeia para a humanidade. Amém? E aí, Ezequiel 19:12 tem assim: mas foi desarraigada com fúria e atirada ao chão. O vento oriental a fez murchar, seus frutos foram arrancados, seus fortes galhos secaram e o fogo os consumiu. Agora está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. Duas coisas interessantes aqui. Como disse o pastor e mestre Guilherme, né? A gente pode ler a Bíblia apontando para o outro, pode ler a Bíblia apontando para o peito. A gente tem que pensar que quando nós continuamente erramos e não voltamos a Deus, de que nós podemos perder a utilidade, por mais duro que seja. Foi Jesus Cristo que falou de inferno. Foi Jesus Cristo que falou que existia um lugar em que as pessoas se perdessem a utilidade. E entendo que eu falo de utilidade. Eu posso estar vendo uma vida que está destruindo a vida de várias pessoas. E Deus não quer que eu destrua a vida de várias pessoas. Ele quer que eu tenha uma vida útil, que eu tenha uma vida de abençoar pessoas e que eu também seja abençoado, tá? E aí o Jesus Cristo fala disso, tá bom? Então, o mesmo Jesus de amor é o mesmo Jesus que fala de que tem um momento que essa vinha pode ser arrancada. Mas continua, eu gosto muito, teve um momento que eu fiquei estudando a geografia de Israel, e tem assim, o vento oriental a fez murchar. Se você fizer uma busca na sua Bíblia, você vai ver que em alguns momentos Deus fala sobre o vento oriental. Ele é um vento seco que vem do deserto e que acaba, digamos, mudando o clima de Israel. Consegue fazer com que a colheita talvez não seja tão boa. Israel é colocado numa terra de que ele precisa da intervenção de Deus para ter comida. Do lado direito você tem o vento oriental, do lado esquerdo você vai ter o mar. A alimentação de Israel, a provisão de Israel tem que vir do alto. Israel, como nação, é um símbolo para a nossa vida. A geografia de Israel pode ser um símbolo para a nossa vida. A nossa vida depende do que vem do alto, depende do que vem de Deus. E sim, existem os mecanismos de Deus para nos tratar. Quando for necessário, né, o Senhor ele tem poder para trazer o vento oriental, para trazer a dificuldade, e que nós venhamos a nos lembrar de que Ele é um Pai e de que Ele está esperando o nosso arrependimento. Isso no 13. E agora está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. Observe que a nação de Israel agora está plantada na Babilônia. Você falou assim, ué, como? Não vamos esquecer, gente, Ezequiel está exilado. E Deus fala que o remanescente que vai voltar, se recordem lá nos capítulos anteriores dos nossos estudos, você pode voltar, e vai ver que Deus, ele diz que aqueles que estão exilados vão voltar e eles serão a nação de Israel. Então agora Israel está numa terra onde ele não tem um templo para adorar, onde ele está vendo outros deuses, eles estão vendo falsos deuses. E cadê aquela água que tornava essa vide frondosa e bonita? Muitas vezes, quando estamos no tempo da sede, na terra sedenta, nós nos lembramos de Deus. E que isso também seja um alento para a nossa vida. Se você está passando por um momento de dificuldade, está sedento, se você se afastou de Deus e fala, meu Deus, como é complexo viver essa vida longe do Senhor. Eu tenho uma mensagem para você da parte de Deus. Eu tenho uma mensagem para você. A terra está sedenta, lembre que a sede te faz lembrar da necessidade da água. Não olhe somente para o momento da sede. Tudo bem que Deus, a gente está passando por um momento de dificuldade, algo de lamentação, que ótimo, mas a sede só existe porque o nosso corpo tem necessidade da água. E que a gente venha se lembrar que quando a gente está perto das águas, querido, nós temos sim o restaurar em Deus. Disse Jesus, vinde a mim, vós que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Vinde a mim, vocês que têm sede.
Eu farei sair e brotar de vocês fontes de água viva. Deus é tão bom que ele não mata somente a nossa sede. Ele faz com que cada um de nós nos tornemos fonte para saciar a sede de outras pessoas. Esse é o seu Deus, esse é o nosso Deus. No verso 14, finalizando, ele diz: o fogo espalhou-se de um dos seus ramos. Você se recorda que um dos filhos de Josias, ele fez coisas terríveis. E Deus ainda lembra: olha, eu não vou me esquecer dos pecados de Manassés. Foi muito grave. E aí Deus está trazendo: olha, um fogo se espalhou de um dos seus ramos principais, talvez de um dos seus líderes, e consumiu toda a ramagem. Não resta nenhum ramo forte que seja próprio para o cetro de um governante. Não tem ninguém ali, nenhum ramo que possa governar nos modelos de Deus. Deus termina: esse é um lamento, e como o lamento deve ser empregado. Eu agradeço ao Senhor porque Ele é um Deus que faz sim a diferença entre o que é propósito e o que é ferramenta. Eu agradeço ao Senhor porque Ele não se exime de ser pai. Quando o meu filho faz alguma coisa de errado, pela idade dele, eu tenho que ir lá e me responsabilizar pelo que ele fez. Eu recebo as dores a respeito de algo que o meu filho fez de errado, mas eu não faço isso para matar o meu filho. Da mesma forma que Deus não tem prazer na morte do ímpio, Ele não tem prazer na morte do povo de Israel. Deus é um Deus que trata o seu povo e que traz, mesmo numa palavra de lamentação, a bênção de mostrar para a gente de que ainda é possível, ao cheiro das águas, a raiz de Jessé voltar a nascer. Que você possa pensar nisso e já te deixar com um gostinho do que o Senhor vai mostrar em Ezequiel 20. A palavra de Deus, ela não começa em Ezequiel 19 nem termina em Ezequiel 19. A Bíblia não começa na morte de Jesus e nem termina na morte de Jesus. O cristianismo, ele é tão lindo porque se ele terminasse ali no lugar de sepultamento, eu não teria esperança. O cristianismo é vida em Deus, o cristianismo é ressurreição. Não se esqueçam que Israel, antes de tudo, se chamava Jacó, mas ao se encontrar com Deus, Deus trocou o seu nome. Que essa seja a nossa pegada, que nós não venhamos a nos furtar de ter o encontro com o Pai, encontro que muitas vezes são difíceis, porque Ele vai tratar das dificuldades, Ele não vai se eximir. Ele é o mesmo Deus que tratou com Adão e tratou com Eva, Ele é o mesmo Deus que tratou com Davi, mas Ele é o Deus que nos dá esperança e não foge da responsabilidade de Pai, de governante, de Deus, de juiz, para nos dar vida e vida plena. Que o Senhor nos ajude a, no momento de sede, poder lembrar que a sede só existe porque tem algo lá dentro de nós, dizendo: eu preciso de Deus. Glória a Deus. Espero que você tenha recebido em seu coração essas verdades. Vamos olhar, queridos, para a Bíblia como um livro que não esconde nada de ninguém. Vamos deixar as emoções de lado e vamos encarar a realidade dos fatos. A profecia que vem de Deus para nós, e ela sempre aponta para um caminho bom, porque ela sempre aponta para o propósito original. Então, encara a Bíblia de frente, não perca tempo mais não, vai ser muito bom para todos nós, porque você é membro, você é parte do mesmo corpo que eu sou. Então, se eu estou mal, você também está mal. Se você está mal, eu também estou mal. E isso, estou falando do contexto corpo de Cristo. E nós só vamos conquistar a volta de Jesus quando o corpo estiver pronto, quando a noiva estiver pronta, aí o noivo vem. É uma honra estar aqui servindo a Jesus. Na sua vida, semana que vem, teremos o capítulo 20. Já faça a sua leitura do capítulo 20 e será extremamente interessante. Vamos orar para findar mais um capítulo. Muito obrigado, amigo Espírito Santo. Muito obrigado, Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, primogênito. Muito obrigado, Deus Pai maravilhoso, porque sem ti nada podemos fazer. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado à Trindade Santa. Muito obrigado, Deus Pai maravilhoso. Eu tenho um regozijo muito, muito grande no meu coração, que eu não consigo exprimir em palavras, mas o Senhor sabe, Pai, que está no meu coração. Abençoa cada um dos que nos ouvem nesse momento, abençoa cada um daqueles que estão na oração dos irmãos que nos ouvem neste momento, e que essas casas, essas famílias sejam abençoadas, que cresçam na tua presença, cresçam firmados na rocha que é Jesus Cristo. Amém? Tenha uma semana de vitória, que Deus te abençoe e chame mais pessoas para ouvir este material. Um forte abraço.